Teu profeta disse que um cristão só tem um culto completo quando ele oferta. Um culto não é completo quando nós não ofertamos. Então, o culto só é completo quando nós ofertamos. Então, Senhor, existem muitas pessoas que às vezes fica difícil, Senhor, ofertar. Não é que eles perdem porque querem. Às vezes é difícil. Mas o teu profeta diz que quando nós não ofertamos, perdemos nosso culto por completo. Só é completo quando nós ofertamos. Então, Pai, eu peço ao Senhor graça, peço a tua misericórdia, para que os teus filhos possam ir para casa, quando vier no culto, ir com o culto completo, Pai. Sim. Não pela metade. Mas eu oro, Senhor, que o Senhor dê a eles condições para ter, toda vez que vir, um culto completo na tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, Pai, que abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, vamos ler as Escrituras do livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Vamos tomar do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Muito bem. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações bebem do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, tá? Não é da terra, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Senhor Deus, aqui temos uma porção da tua palavra. Agradecemos o Senhor por isso, Pai. Agradecemos o Senhor por este momento, por esse instante de nós estarmos aqui na tua presença para ouvir uma porção da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar. Muito bem, irmãos. No dia 8 nós temos a Santa Ceia. E como os irmãos já sabem, nós teremos aqui em Sarzedo, lá no Bougainville Clube, mais uma confraternização. Dessa vez não vai ser só com jovens, não. Vai ser tudo. Vai ser pastor, membros, outras pessoas que vão participar também. Mas terá uma participação dos jovens. Um culto, um trabalho só com jovens, no sábado, a partir das 16 horas. Então, vai estar participando jovens de Pará de Minas, de Pedro Leopoldo, de Sarzedo, de Esmeraldas, de Betim, alguns também, de Carapé. Então, nós vamos estender o convite para as outras igrejas, outros pastores que tem por aí. E foi sugerido, pelo menos 3 pastores, né? Pastor lá de Pará de Minas e o pastor lá de Pedro Leopoldo, que os jovens fizessem, na ceia, fizessem um vídeo, convidando, né? Convidando as pessoas para estar lá na confraternização, que vai ser lá no Bougainville Clube.
no dia 19, 20 e 21 de setembro. 19, 20 e 21 de setembro. Vai dar na sexta, sábado e domingo. E nesse caso, Pedro mais o Paulo é que vai fazer a locução, né? Que vai falar, e os jovens, depois do culto de ceia lá em Sarzedo, né? Eu já falei com o motorista da van para esperar um pouco, né? Porque eles vão fazer uma gravação na igreja mesmo, com os jovens, na Santa Ceia. Fazer uma gravação lá com os jovens lá, assim como os outros também vai fazer também, né? Aí espero que todos os jovens estejam lá para fazer essa gravação, para nos enviar nas redes sociais para outras pessoas, para outras igrejas, para outros irmãos, outros ministérios. E no entanto, nós vamos fazer isso. Não é fácil, mas com a ajuda dos irmãos a gente vai fazer. Porque o nosso objetivo, a nossa inclinação é mais olhando para os jovens, olhando mais para os jovens, mais para a mocidade, né? Para que possamos assim, para que eles possam ter uma interatividade, uma conexão com outros jovens, com outros rapazes, com outras moças que vão estar conosco nesses dias, né? Então, eu não sei qual é a programação que os irmãos lá, que eu deixei por conta do Emanuel, do pastor Carlos. Eu não sei qual é a programação que ele vai fazer, ele mesmo vai fazer. Eu dei liberdade para que ele fizesse a programação, que será das 16 horas até as 18 horas, lá no Bougainville Club, das 16 às 18, no sábado. Aí termina às 16 horas, quando for 19 horas, já o outro trabalho, já começa à noite, reunindo todo mundo, pregação e tudo mais. Depois também eu quero que o Pedro, o Paulo e o Gabriel possam fazer também uma gravação. Talvez eu mesmo faça junto com eles lá no Parque Ecológico, do lado do Bougainville, né? O Parque Ecológico foi inaugurado agora, muito bonito, em Sarzedo, por sinal, fazer lá uma gravação também, né? E assim por diante. Que Deus possa abençoar. Amém, irmãos? Deus. Então é mais visando os jovens aí. Então, tem mais um recado? Qual era o recado que eu estava? Ah, sim, tem os panfletos aqui. O irmão Dário estava falando também no caminho ali. Nós fazemos um evangelismo ali ao redor dos bairros da igreja de Sarzedo, ali no Tabernáculo da Fé, né? Porque o tabernáculo está ali, mas ainda tem muita gente ainda que não sabe ali, porque nós não estamos operando a rádio no ar, né? Nós não estamos em operação com a rádio, então as pessoas deixam de saber, né? E nesse período eu fiquei sabendo que tem muita gente que foi procurar lá, Bairro Brasília, nossa igreja. Foi lá procurar, foi lá ver se, foi lá para participar, foi lá para visitar e não achou mais a igreja. Aí pergunta, ninguém sabe, porque o senhor Jair não fica lá, nem sabe responder onde é que tem direito, não sabe nem o bairro, né? E uma falha minha, e foi uma falha minha, grande, porque depois de nós mudarmos, eu tinha que ter colocado uma faixa grande. Mudamos para. Mas eu não fiz. Então foi uma falha minha nesse sentido. Então foi pessoas que já sabem há muito tempo do endereço, foi lá procurar, pessoas interessadas, né? E assim por diante. E para as pessoas vizinhança que eles podem perguntar, pode falar que até acabou, né? Não sabe que foi mudado, não sabe que foi mudado. Porque se nós estivéssemos em operação com a rádio, aí as pessoas saberiam, né? Com a rádio, alguma coisa assim. Mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou mandar gravar uma vinheta, pagar uns 3 dias direto, um carro, daqueles carros de locução, esses carros que fazem anúncio na rua, fica anunciando na rua, aqueles carros que tem a caixa de som em cima, eu vou fazer aquela vinheta da entrada do programa, da entrada do programa da rádio, fazer aquela vinheta que muitas pessoas sabem, colocar uma foto assim, uma foto na caixa de som, para as pessoas saberem, aí a pessoa, o locutor, vai falando onde está o Tabernáculo da Fé, endereço, o bairro, tudo, para as pessoas ficarem sabendo. Amém, irmãos? Amém. Para as pessoas ficarem sabendo. Então aqui o panfleto, né? O panfleto é esse aqui. Tem atrás os QR Code que a pessoa pode
pelo celular, já entra nas páginas todinha da igreja, pelo QR Code, já entra nas páginas e tudo. Só está faltando aqui só o YouTube aqui para nós colocarmos aqui. Aí na próxima remessa nós vamos mandar fazer isso aqui. Ficou bom, o papel couché, a água pode pingar, a água escorre, por causa do verniz, né? Aquele papel não é igual esse tipo de papel, né? Que bate a água, paga por tudo. Esse aqui não, esse aqui pode cair uns pingos de água que ele desce direto. Por isso que ele é um papel laminado, que se chama, né? Muito bem, irmãos. Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o que é denominação na esfera espiritual. O que é denominação na esfera espiritual? Porque na esfera natural, na esfera física, nós já explicamos isso aqui algumas vezes. Agora, muitos não sabem o que é uma denominação na esfera espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se as pessoas soubessem, se as pessoas conhecessem de verdade o que é uma denominação e o que está por detrás dela, quem governa ela, as pessoas jamais entrariam em uma. Se as pessoas soubessem o que está por detrás de uma denominação, se eles soubessem o espírito que está por detrás de cada denominação, eles não entrariam dentro dela. Porque quando se fala de denominação, o que se fala? O que se pensa? O que se pensa em primeiro lugar? Quando se fala assim, eu estou indo na denominação. É algum errado? Não, não é errado. Não está indo para um bar. Não está indo para uma zona de meretrício. Não está indo para um estádio. Não está indo para uma boate. Está indo para a denominação. Mas o que se espera da denominação? Espera louvor, espera cântico, espera pregação. Não é isso que espera? Muito bem. Só que as pessoas não sabem qual o espírito que está por detrás dela. As pessoas não entendem que tipo e qual o espírito que está por detrás de cada denominação. Em primeiro lugar, o profeta irmão Branham diz na mensagem Por que não somos uma denominação? Ele disse que nenhuma denominação é ordenada por Deus. Está na mensagem Por que não somos uma denominação? Nenhuma denominação foi ordenada por Deus. A primeira denominação que se denominou na nossa era, no nosso tempo, na nossa dispensação, a primeira que denominou foi a Igreja Católica, no ano 325, quando ela se tornou a tal Igreja Universal Católica, né? Porque a palavra católica quer dizer universal. Então, quando ela se denominou com 3 espíritos que estavam dentro dela. 3 espíritos. 3 espíritos formaram a denominação. Qual delas, pastor? Jezabelismo, Balanismo e Nicolaísmo. Através desses 3 espíritos, formaram a denominação. Balanismo, Jezabelismo e Nicolaísmo. Com esses 3 espíritos, formaram uma denominação. Quem está me entendendo, irmãos? Então, a primeira denominação que surgiu na Terra foi o catolicismo, mediante esses 3 espíritos, balanismo, jezabelismo e nicolaísmo. Então, se a Igreja Católica é a mãe das outras denominações, e as outras nascem da mãe, então o que tem dentro dela também? O que tem atrás dela? Jezabelismo, balanismo e nicolaísmo. Aparentemente parece que não tem nada, né? Aparentemente parece que não traz perigo algum. Aparentemente não traz perigo algum. Mas por detrás dela existe um espírito. Por trás dela, o seu nascimento é um nascimento errado. O nascimento de uma denominação é um nascimento errado. O surgimento de uma denominação é um surgimento errado. Então, vejam bem. Então, quero que os irmãos prestem bem atenção. O profeta irmão Branham disse
que denominação, na mensagem Cristianismo contra a Idolatria, olha só o nome da mensagem, Cristianismo contra a Idolatria. Ele disse que denominação é um ídolo moderno. Ele diz, por trás de cada denominação existe um espírito, por causa do espírito. Então vejam bem, quero que vocês prestem bem atenção. Quando a Igreja Católica se denominou no ano 325, quem foi o cabeça? Eles colocaram quem como cabeça? Hein? Colocaram o Papa. Correto, irmãos? Amém. Jesus falou sobre isso quando ele estava aqui na Terra. Jesus falou sobre isso. Ele disse o seguinte: eu venho em nome de meu Pai e vós não me aceita. Mas virá outro em outro nome e vocês aceitarão. Aí Jesus diz assim, quem é esse? Jesus explica quem é esse. Esse é aquele que assenta, Paulo diz, esse é aquele que assenta como Deus, fala como Deus, mas odeia tudo que é de Deus. Então ele tem uma tríplice coroa, se assenta num trono e é chamado de vigário, filho de Deus. Esse é o tal do Papa, que é o, dizem, sucessor de Pedro. Quem está entendendo, irmãos? Então Jesus disse, esse que virá vocês aceitarão. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não aceitaram. Outro virá em seu próprio nome e vocês aceitarão. E esse que veio em seu próprio nome, quem é? Ele dizendo, eu sou o vigário, filho de Deus. Mas ele se assenta como Deus, fala como Deus, mas odeia tudo o que é de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Se não odiasse, não tinha perseguido os cristãos. Se não odiasse, não tinha matado os cristãos. Se não odiasse, não tinha queimado os cristãos. Se não odiasse, não matava, não queimava, não perseguia. Mas tudo em nome da religião, protegendo a religião, em nome da religião. Em nome da religião, defendendo a religião. Por causa da religião, eles mataram milhões de pessoas. Uns foram queimados, uns foram crucificados nos postes das ruas, uns foi colocado dentro de um tacho cheio de piche e colocado pendurado numa pau e queimado para fazer luz nas ruas durante o dia, durante a noite. Outros foram serrados ao meio, de cabeça para baixo, serrando ao meio. Outros foram colocados, amarrados na ponta de um cavalo e outro na cavalo, batiam nas costas do cavalo, o cavalo corria e abria, arregaçava tudo morrendo por causa da palavra. Amém, irmãos? Então, se eles fossem de Deus, não perseguia. Mas esse espírito que começou com o espírito anticristo, depois o espírito nicolaíta, ganhou uma coroa, porque o espírito não pode ser coroado. Então ele foi coroado e recebeu a tríplice coroa, que diz ter poder sobre o céu, purgatório e inferno. Isso é o Papa, essa é a Igreja Católica. E então começou a colocar muitas coisas dentro dela, imagem, adoração, elevação de Maria, Mãe de Deus, e muitos dogmas dentro dela. Eucaristia, Santa Eucaristia, e aquela coisa toda, pagamento de indulgências, imagens dentro da igreja, imagem tal, e assim por diante. Ela é tão hipócrita, a Igreja Católica é tão hipócrita, que aqueles que eles perseguiram e mataram, faz deles hoje santos, como São Patrício, como Joana d'Arc, que morreram por mãos dela e hoje fala que ela é santa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vejam bem, as pessoas não sabem o que está por detrás de cada denominação. Se soubessem, não entraria. Olha o que está por detrás dela. Nós acabamos de ler. Caiu quem? Caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? As pessoas falam assim, por que as pessoas, quando olham para a Igreja Católica, dizem assim, olha a Babilônia? Não é não, gente. Olha a Babilônia. Olha lá, a Babilônia. Aquela não é Babilônia, gente. A palavra Babilônia significa confusão. Babilônia significa confusão, diz o profeta. Babilônia significa confusão. Caiu a grande Babilônia.
Porque a denominação faz parte da Babilônia. Amém, irmão? O que é confusão? Mas por que Babilônia é confusão? Por quê? Eu tenho que descobrir isso. Eu tenho que vir. Antes de Babilônia era o quê? Era o quê? Babel. O que houve em Babel? Uma confusão de? Confusão de línguas. Eles então era só um grupo só uma pessoa só, liderada pelo grande guerreiro, neto de Cão, Nimrod, lá em Gênesis. Depois que o mundo foi tomado com o dilúvio, eles tiveram um chefe, um cabeça. Ô filho, deixa sua mãe ouvir a palavra, você está deixando ouvir a palavra. Deixa ela ouvir a palavra, tá bom? Senão ela perde. Presta atenção aqui na frente. Então vejam bem. Então se tem Babilônia no Novo Testamento, mas para nós descobrirmos o que é isso hoje, nós temos que descobrir isso que é lá atrás. Então Babilônia vem de Babel. Babel é o quê? Babel é confusão. Babilônia é confusão. O que houve lá atrás? Confusão de quê? De doutrinas? Não foi confusão de línguas. Mas na Babilônia hoje, não é de línguas, é de doutrina. Quem está entendendo, irmãos? Babilônia hoje é confusão de doutrinas. Doutrinas. Babilônia hoje é confusão de doutrinas. Então o que acontece? Então o que está por detrás de cada denominação? Está um espírito. O que são os espíritos? Olha só como é que Deus foi tão cuidadoso, irmãos. Olha só, vamos abrir nossas Bíblias? Olha como que Deus foi tão cuidadoso. Deus não falou assim, é demônio, é diabo, é isso. Não. Deus pegou, através da visão de João, pegou alguns animais para simbolizar os espíritos lá dentro. Quem está entendendo? Amém. Pegou alguns animais para simbolizar os espíritos, os demônios que estão lá dentro. Aqui, vejam bem. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. E se tornou o quê? Irmãos? Morada de quem? Dos anjos? Se tornou o quê? Morada de demônios. Vejam bem. A igreja se tornou uma morada de demônios. E coito de todo espírito imundo. E coito de toda ave imunda e aborrecível. Vocês estão entendendo? Então, ela virou morada de demônios. Então, se as pessoas soubessem o que está por detrás de uma denominação, não entraria. Não entraria. E outra coisa, quando Satanás vem programando ou fazendo qualquer coisa, ele não vem em nome de Satanás. De jeito nenhum. Não, de forma alguma. Ele vem fazendo boas ações, como Judas quis fazer. Pega esse perfume, pega essas coisas, Senhor, e vende, dá para os pobres. Faz uma ação social. Não é? Então ele não vem com a cara de diabo. Ele não vem com a cara de demônio. Ele vem em nome de... Como é que ele vem agora? Ele vem em nome de religião. Ele vem em nome de denominação. Ele vem em nome de batista, metodista, presbiteriano, pentecostal. É assim que ele vem agora. Então, vejam bem. Então, as pessoas não sabem o que está por detrás de cada denominação na sua esfera espiritual. Não sabe. Vejam bem. A denominação, ela não é governada pelo Espírito Santo. Mas você pode ter lá dentro ações do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Vejam bem, ela não é governada pelo Espírito Santo, mas existem certas ações ali dentro, obras, que é do Espírito Santo. É uma coisa que as pessoas não compreendem, não entendem. Como é que uma coisa é do diabo e pode ter lá dentro ações do Espírito Santo? Me explica isso. Como é que uma coisa é do diabo? Não foi Deus que ordenou, mas por que Deus opera lá dentro? Por que Deus opera?
Vou explicar. Bom, Jesus falou sobre a parábola do trigo e do joio, não falou? Falou ou não falou, irmãos? Amém. Bom, se eu planto trigo, o joio que vai nascer, que é a erva daninha, não foi eu que plantei. Não foi eu que plantei. Quem já plantou aqui, levanta a mão. Quem já plantou milho? Quem já plantou feijão? Você plantou feijão ou plantou aquelas matinhas que nascem junto, que ficam junto dela? Você já plantou feijão, mas você não esperava que os outros viessem, não foi? Você diz, puxa vida, quem semeou isso aqui? Aí a palavra diz, foi o inimigo. Na parábola de Jesus Cristo. Quem semeou o trigo foi o Filho do Homem, mas o joio não foi Jesus. O joio nasceu depois disso. Aí pergunta, quem semeou isso aqui? O inimigo semeou. Aí o que você faz? Para não atrapalhar o milho e para não atrapalhar o feijão, o que você faz? Vai lá, pega uma enxada, vai lá enxada e capina até os pezinhos. Não é assim? Você capina, vai lá e capinando, mas passa um tempinho, nasce de novo. Você vai capinando de novo, capina. Mas no espiritual, não. No espiritual, o trigo e o joio crescem juntos. Aí você fala assim, mas engraçado, se o pastor ensina que denominação não é de Deus, denominação nasceu do diabo, o próprio profeta disse que não foi ordenado de Deus, por que lá dentro tem cura? Porque lá dentro tem alguém que sai curado, tem alguém que sai isso e aquilo outro, os dons caem. Eu não entendo, não consigo. É duas coisas que tem que entender, a chuva e o joio. O joio não é bom, mas a chuva é. Amém, irmão? Amém, glória. Existem muitas pessoas ruins nessa rua, nesse bairro, nessa cidade. A chuva que cai é ruim? Se cair uma chuva agora, é ruim a chuva? Não. Mas as pessoas que vai receber ela é. Vocês estão entendendo? A chuva cai na casa de um santo e de um incrédulo. A chuva cai na casa de um incrédulo e de um cristão. O cristão diz o seguinte, Senhor, muito obrigado por essa chuva, está um calor terrível. Aí o incrédulo lá está tudo, mas até que enfim, agradece do mesmo jeito. Então, quando a chuva cai para o trigo, molha também o joio. E o joio, e o trigo diz, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. O joio é a mesma coisa. O joio diz, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Então, por que isso acontece? Por causa da chuva. O Espírito Santo cai para ambos. Cai para a mesma vinha. As duas vinhas recebem o Espírito Santo. Mas somente uma é que vai produzir o fruto verdadeiro. Amém, irmão? Amém. Somente uma é que vai produzir o fruto verdadeiro. Portanto, se você encontrar com uma pessoa que veio de uma igreja, que está saindo de uma igreja, que saiu de lá curado, mas lá é mundanismo puro, lá é mundo puro, você não pode dizer e não pode, de forma alguma, matar o testemunho daquela pessoa. Você está vindo de onde? Eu estou vindo da Quadrangular. Ixi, a Quadrangular é pior de que todas. Você quer dizer que lá hoje eu recebi minha cura? Se ele falar que recebeu a cura, e se ele estava mesmo curado, doente, você não pode dizer que foi o diabo que curou, porque naquele momento você blasfemou contra o Espírito Santo. Por causa de quê, pastor? Porque o Espírito cai em ambas, amém, irmãos? Porque quem pode curar é só Deus, o diabo não pode curar. Então, vejam bem, aí essa pessoa que foi curada, vai no médico, fez os exames, não tem nada, tudo curado, dentro de uma igreja que tem um espírito errado, e foi curado. Aí essa pessoa fica, glória a Deus, eu tinha esse câncer, eu tinha esse problema, glória a Deus, e por causa disso ele não sai da igreja, porque ele acha que Deus está lá. Deus está em sua palavra, amém, irmãos? Amém. Uma coisa é Deus se derramar, a outra coisa é Deus falar. Uma coisa é Deus derramar-se e as pessoas serem abençoadas. Outra coisa é alimentar a palavra de Deus. Por isso que o profeta de Deus está em sua palavra, amém, irmãos? Amém. Deus não está em igreja alguma. O profeta diz, nem no tabernáculo ele estava. Ele está na sua palavra.
Aonde a sua palavra toda pregada está, Deus está. Amém, irmão? Então, observe bem que, então, essa pessoa, você encontra ela, amanhã vai dar testemunho. Você sabia que amanhã vai dar testemunho na igreja? Amanhã, por causa da minha cura? Amém, vai lá. Aí, na segunda-feira, ele reuniu do domingo todo mundo ali, deu aquele testemunho, e o pastor, dá testemunho, irmão? E, pois é, gente, eu estive aqui na sexta-feira, sabe? E a igreja, as mulheres de batom, de brinco, de esmalte, bateria, nua, aquela desorganização e tal. E o Espírito Santo caiu, a pessoa foi curada. E eu estava aqui na sexta-feira, e orei, e graças a Deus, olha, fui até confirmado hoje de manhã, né? Oi, fui no médico e tá tudo aqui, ó, gente. Olha aqui, ó. Não tem mais nada. Aquele problema que tava comigo, ó, os exames deu tudo negativo. Eu, pô, aleluia. Aí você encontra essa mesma pessoa na segunda-feira. Na segunda-feira você encontra ela no supermercado, na fila da padaria, na fila do banco, e mostra pra ela essa palavra. Vê se ela aceita. Vê se ele aceita que Deus é um e não três. Não, isso eu não creio, não. Mulher não pode pregar. Não. Você não sei, tem que ser com o pão ágil. Não. Entendeu agora, irmãos? A verdadeira maneira de aceitar Deus é a sua palavra. Amém, irmão? As pessoas recebem uma cura, um dom e vai para o inferno por rejeitar a palavra de Deus. Eu quero a cura, eu quero o dom, mas também quero a palavra de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Glória a Deus! Aleluia! Por isso que as pessoas são enganadas, porque não sabem que tipo de espírito está por trás da dominação. Porque os dons e as maneiras que faz lá é para cegá-las mais ainda. Irmão, tenta tirar uma pessoa que foi curada de um câncer da dominação. Tenta tirar. Não, foi ali que Deus me curou. Não, foi ali que encontrei Deus. Não, eu tava com... Minha filha estava com um problemão. Foi lá que ela foi libertada. Porque segura nos dons. Mas não, você apresenta a palavra, eles não querem. Vocês estão entendendo, irmãos? Se apresenta o batismo, a unicidade, apresenta um profeta, apresenta a mensagem. Eles não saem porque segurou por um milagre. Então, seguro por um milagre, por um... Não, foi aqui que eu me libertei, foi aqui que eu me salvei. Não, foi aqui que eu parei de fumar, foi aqui que eu parei de jogar. O que é isso? Foi aqui que minha mãe foi curada, foi aqui que meu pai foi curado do câncer. De jeito nenhum, Deus é aqui. Deus está em sua palavra. Amém. Aí o diabo segura eles por causa disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então, por isso que Deus permite que a chuva caia sobre o joio e o trigo. Então, Deus derrama, né? Porque diz o profeta o seguinte, numa visão que ele teve, ele diz o seguinte, que ele viu o mundo girando. Ele viu o mundo girando. E viu um homem de branco semeando a boa semente. Quando o homem de branco curvou a curvatura da terra, veio um homem de preto semeando atrás dele. Esse estava semeando a semente ruim. Jesus falando da parábola do trigo. Quem semeou a boa palavra? O filho do homem. Mas quem semeou a má semente? O filho do maligno. Aí as duas sementes estavam na terra. As duas sementes estavam na terra. Só que não chovia. Não chovia. E o trigo disse, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. O joio do mesmo jeito. Manda chuva, manda chuva. E o trigo dizendo, manda chuva, Senhor. E o joio dizendo, manda chuva também. E quando a chuva cai, as duas alegram. E as duas dão aquele Pentecostes e faz aquela festa, porque a chuva caiu. Não tem que ficar feliz só porque Deus te curou. Só porque você foi abençoado. Não é essas obras que Deus vê, não é esses frutos que Deus analisa. Não é. O joio e o trigo se beneficiam da mesma água, mas é pelos frutos que se conhece a árvore. Amém, irmãos? Amém. Cada uma mostra seus frutos. O joio mostra seus frutos. Como que o joio mostra seus frutos? Rejeitando a palavra. É dessa forma que o joio se mostra. E o trigo? O que o trigo faz? O trigo se inclina para ouvir a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nem todos que creram na mensagem e que receberam a mensagem são trigo.
Nem todos. Nem todos que creram na mensagem, receberam a mensagem, creram nisso aqui tudinho, ó, tudo que está nesse panfleto, creram tudo. Mas não é por causa disso que são trigo. Existem muitos crentes da mensagem que ainda precisa sair da natureza que ainda carrega de um joio. É verdade. Existe. Infelizmente existe. Existe muito joio em nosso meio. Muito joio. E o profeta disse, nas 3 classes de crente, que esse joio é parecido com o trigo. Quem já viu joio? Levanta a mão. Nunca viu pé de joio? E pé de trigo? Quem já viu? Você sabia que o pé de joio é quase igual ao pé de trigo? Só que o trigo só tem uma diferença. Você sabe quando é que o trigo no natural e o joio é parecido? Quando estão verdes. Quando os dois estão verdes é igualzinho, irmão. E você não pode nem saber quem é. Mas quando é que você diferencia o trigo do joio? Quando o joio dá o seu pendão e quando o trigo dá o seu pendão. Ainda parece igual. Só vai saber quem é quem quando amadurecer. Porque quando o trigo está maduro, ele cai todinho. E o joio continua maduro, mas assim, ó, inclinado, não inclina de jeito nenhum. Quem foi que encontrou com essas pessoas lá atrás? Estevão. Estevão encontrou com esse joio. Eram religiosos. Ele disse, vós incircuncis de coração e de ouvido, vós resistis. Amém, irmãos? Isso quer dizer que eles não inclinavam. Eles não inclinavam de jeito nenhum para o Espírito Santo. Vós resistis o Espírito Santo. E toda pessoa que resiste a essa palavra, resiste a obedecer, resiste a mensagem, resiste a obedecer ao ministério, resiste a obedecer ao pastor, não é trigo, é um joio. Eu faço o que dá na minha cabeça. Se você não é dirigido, não é trigo. O trigo não, o trigo diz o profeta, quando está cheio o seu pendão, ele faz isso, ó, cai todinho, ele se inclina todinho. O joio não, quando está cheio de religião, cheio de eu acho, cheio de eu vejo, cheio de eu acho assim, está cheio, é o joio. Muita coisa. Ele não se inclina. E todavia está na igreja, ouvindo o mesmo pastor, ouvindo a mesma mensagem, tomando a mesma ceia, cantando os mesmos hinos, diz o profeta, não sou eu, irmão. Vocês estão entendendo, irmãos? É os frutos que revela quem nós somos. É os frutos que revela. É os frutos. Então, observe, é que nem o hino que a irmã Marília cantou ontem lá, na igreja lá. Então, veja bem, o que é uma denominação na esfera espiritual? Observe bem. O profeta ensina que atrás de um ídolo, seja de barro ou de madeira, e as pessoas inclinam para isso, tendo comunhão com isso, essa pessoa está tendo uma comunhão com o diabo. Você sabia que ninguém poderia inclinar para nenhuma imagem? Ninguém pode inclinar para uma imagem. Se uma pessoa inclina para uma imagem de escultura, ela não sabe. E as pessoas bem religiosas que inclinam para a imagem de escultura dizem, mãe, pai, a imagem me respondeu. O profeta diz, nunca foi a imagem, foi um demônio lá dentro dela. Nunca foi a imagem, foi um demônio lá dentro. Você ficou sabendo que naquela cidade apareceu Aparecida, tá todo mundo lá, fez caravana, Aparecida está aparecendo lá. Não é Aparecida, é o demônio que está aparecendo, eles não sabem. Eles não sabem disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse negócio de sair, tá saindo sangue da imagem, tá saindo sangue, tá chorando. Aquilo tudo é ação do diabo para enganar as pessoas. Só que eles não sabem disso. Eles veneram, eles choram, eles vai de joelho, caminha e paga 30, 90, dezena, centena e paga promessa. Tem gente que pega avião, vai lá, ficou sabendo que uma santa derramando lágrima, paga avião, faz hotel para ir lá e com um votozinho, e eles não sabem que é o diabo.
Deus não está nisso. Deus não está nisso. Tem uma gruta aqui em Minas Gerais, não sei como é o nome da gruta, que eles vão lá visitar essa gruta lá dentro lá. Como é que é o nome? Vai lá fazer uma visita na gruta lá, dentro de uma gruta lá dentro. Eu esqueci o nome do lugar. E vai lá e faz aquela coisa toda. Meu Deus do céu. Irmãos, olha só, irmãos. Morada de demônios. Morada de demônios. Vocês entenderam? Se as pessoas soubessem o que está por detrás disso, não iria nunca. Por isso nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por um profeta, irmão. Porque os denominacionais batem no peito. Eu saí da igreja católica, era um pé roxo, hoje estou na batista. Está do mesmo jeito, não muda nada. Nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer que Deus nos tirou disso, amém, irmão? Da Babilônia quer dizer confusão. Deus nos tirou da confusão. Nós temos a mensagem revelada que corta, que dói, que fere, que fere, que machuca, que bota o dedo na ferida, mas é ela que nos salva, amém, irmão? Ela que nos molda. Veja, a denominação é o fruto de um adultério, e por ter nascido de uma virgem, veja bem, tá bom? Vejam bem, irmãos, uma prostituta pode dar à luz uma virgem, sabia disso? Quem sabe disso? Hein? Existe uma mulher prostituta, mas se ela engravidar, dá à luz uma menina virgem. Se ela seguir os mesmos passos da mãe, vai ser uma prostituta depois. Entenderam, irmãos? Se ela seguir os mesmos passos da mãe, será uma prostituta. Então, vejam bem, nós temos que agradecer muito a Deus por isso. Quarto selo. Roma é a cabeça disso, e as igrejas filhas seguem em frente, e ambas são lançadas no inferno. Isso então é a coisa toda. Por que nós somos uma denominação? 111. A denominação veio da Igreja Católica. Ela é a primeira mãe de uma denominação. E cada denominação tem vindo daí. Agora, isto vai beliscar um pouquinho. Aos poucos vai beliscar mais e mais. Está vendo? Porém, eu quero que você veja que denominações não nasceram e nem foram ordenadas por Deus. Foram ordenadas pelo diabo. É o profeta que diz. E todos os fornicários terão seu lugar no lago de fogo. Isto é o que Deus pensa da organização. Sim, Senhor. As meretrizes e suas filhas estarão no lago de fogo. Pérgamo 160. Tiatira 71. Mas quando essa religião satânica tiver caminhado todo o curso das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor, porque a prostituta e as suas filhas e o anticristo e Satanás, todos eles encontrarão seus lugares no lago de fogo. Tiatira 71. Almas que estão em prisão agora, 187. Apocalipse 17 diz que ela é a mãe, é a meretriz das prostitutas. Isso não pode ser homem, tem que ser mulheres. São denominações, são filhas, e elas serão lançadas vivas no lago de fogo e serão consumidas. Almas que estão em prisão agora. Vê? Agora observe, o profeta sempre dizia, não faça parte disso, não entre nisso, fujam disso, pois Deus já tem deixado a denominação há muito tempo, desde quando o profeta surgiu na era de Laodiceia. Então, quando um profeta entra em cena, acabou para as denominações. Deus não está falando mais nela, só com o profeta agora. Amém, irmãos? Então é assim, se as pessoas soubessem o que é uma denominação, não entraria lá dentro. Não entraria. Mas entra por causa de quê? Entra por uma cesta básica, entra por causa de uma ajuda do pastor, entra por causa da ajuda da igreja, entra para poder ser ajudado espiritualmente, a um filho rebelde, uma filha rebelde. Não é errado as pessoas participarem da denominação. Diz o profeta, eu não estou contra as pessoas lá dentro, não é as pessoas que são culpadas, é o sistema, é o espírito que está por trás dela. Irmão, presta atenção em mim, presta atenção. Se Deus não tivesse abrido o meu entendimento, eu nunca imaginaria que atrás de Deus amor tinha aquele problema, tinha esse problema. Vocês estão entendendo, irmãos? Se Deus não tivesse abrido o meu entendimento, eu jamais pensaria que de trás dessa denominação que eu participei, teria esse tipo de espírito lá atrás. Jamais. Pelo quê? Por causa da pregação que prega,
por causa das mensagens, por causa dos dons, das maravilhas. Eu nunca ia pensar nisso. Mas Deus revelou, amém, irmão? Deus nos mostrou. Deus mostrou. Vejam bem, eu quero que vocês prestem bem atenção. Prestem bem atenção nisso aqui. As pessoas têm nas suas casas, principalmente os católicos, tem ali uma santa, uma imagem. Tem uma imagem ali. Na sala, uma imagem. Aparecida, apareceu, aparecido, como é que é o negócio? Então, tá lá, aquela imagem, é uma São Cristóvão, é São Sebastião, outra não sei o que, tal. Aí a pessoa fala assim, isso aqui é minha padroeira. Isso aqui é minha padroeira. Existe cidade que tem até feriado para comemorar o quê? Para comemorar o quê, irmão? A padroeira da cidade. Sabe o que significa padroeira? Do carro. Sabe o que significa padroeira? Você sabe por que em cada cidade a igreja católica está no centro da cidade? A igreja não pode ficar nos bairros, assim, ó, lá no canto, tem que ser no centro. Você sabia que existe uma lei, Palmas, quando foi feito Palmas, sabia que existe uma lei que quando vai fazer um município, uma cidade, o município tem que deixar um terreno no meio da cidade para a igreja católica? Tem que deixar no meio da cidade a igreja católica. Sabe o que significa padroeira? A padroeira de Birité é quem mesmo? Pois é. Sabe o que significa a padroeira? É a santa protetora de todos os habitantes daquela cidade. Para eles creem que a cidade está sendo protegida por ela. Protegida. Isso é que significa padroeira. Isso quer dizer que todos os habitantes daquela cidade estão sendo protegidos por aquela santa ou por aquele santo e assim por diante. Sabia disso? Eles dizem que Santo Antônio é o pai dos casamenteiros, é o padroeiro dos casamenteiros. Ele não foi casado. Que desgraça! Tudo errado, tudo embolado. Vocês estão entendendo, irmão? Veja. Então observe bem que as pessoas não sabem o que está adorando. As pessoas não sabem a quem está clinando, irmão. Não sabem. Eu fico assim observando, lá em São Paulo tem uma cidade chamada Trindade. Misericórdia, irmão. Trindade. Tem Trindade de Goiás. Quem nasce em Trindade é o que então? Trintariano? Entendeu? É complicado. Então as pessoas não sabem disso. O nosso país, tanto o Brasil, quando foi descoberto em 1500, como a América, que foi descoberto por Cristóvão Colombo, e o Brasil por Pedro Álvares Cabral, todos os nossos países levaram a cultura, tanto de Cristóvão Colombo, que era um português, como também Pedro Álvares Cabral, que era um português. Então os nossos descendentes, todos eram pagãos, adoradores de imagem. Aí por isso que tem cidade Santo Antônio, cidade São Joaquim, cidade São Benedito, cidade São Sebastião, Santa Luzia, o que mais? Santa Catarina. É muito santo por causa da cultura. Por causa da cultura. Vocês estão entendendo, irmãos? Por causa da cultura. Ué. Colocaram a capital da Bahia, Salvador. Olha pra você ver. Ué. Então, vejam bem. Então, as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Eles adoram ídolos, adoram espíritos, não sabem disso. Por quê, pastor? Porque é inofensivo. É inofensivo. Tem uma cidade que São João Evangelista. E não... É complicado. Qual é o João da Bíblia que é evangelista? Porque tem dois João. Então tem muito isso. Então fora os nomes dos bairros, fora o nome dos bairros. Santa Mônica, Santo sei o quê, Santo sei o quê, Santo aqui, Santo Expedito, Santo Antônio, sabe? Irmão, é porque herdamos a cultura idólatra. Herdamos a cultura idólatra.
Vocês estão entendendo, irmãos? Foi por causa disso. Veio tudo lá da Europa. Veio tudo da Europa. Né? E assim por diante. Então nós estamos vivendo um tempo que nós devemos dar graças a Deus por Deus nos ter tirado disso, irmão. Graças a Deus por Deus nos ter tirado disso. Porque mesmo as denominações dizendo que não faz parte da Igreja Católica, são adoradores do mesmo jeito. São adoradores do mesmo jeito. Porque não pode ter imagem na igreja deles. Mas quando diz eu sou batista, já é um ídolo moderno, diz o profeta. Quando a pessoa diz eu sou batista, já é um ídolo moderno. Já carrega um ídolo moderno dele. Mas nunca diz eu sou cristão. Vocês estão entendendo, irmão? Como é que é a coisa? Então o que acontece? É dessa maneira. Então, vejam bem. Um dia eu chamei a atenção do irmão. Não sei quem foi esse irmão, eu chamei a atenção dele. Nós estávamos conversando. Não sei se foi no evangelismo, não sei que eu chamei a atenção dele. Ele estava falando, aí nós passamos em frente a uma igreja, e aí estava tendo culto de oração de irmã, como é que é? Como é que é, irmão? Círculo de oração. E aí essa irmã lá dentro começou a falar em línguas. Aí o irmão falou assim, o diabo falando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala isso, irmão. Porque a água pode cair lá dentro e eles falam em língua, irmão. A água cai, o espírito cai, você pode falar em língua, irmão. Não diga que é o diabo. Se você falar que é o diabo, você blasfema estando na verdade. Não pode. Diz o profeta, fica calado. Amém, irmãos? Fica calado. Porque se no dia que estiver chovendo, na sua casa, a água cair na goteira, e a água cair na outra goteira, você dizer, não é a mesma água não, é a mesma água que está caindo, irmão. Estão entendendo, irmãos? É a mesma água. Agora, só porque você é cristão, o outro não é? É a mesma água que está caindo. A chuva cai para justos e injustos, diz a Bíblia. Amém? Amém. Então é assim, o mesmo Espírito Santo que desce aqui e cura alguém, é o mesmo Espírito que desce lá e cura as pessoas. A questão é, está a palavra sendo pregada lá? Esse é o problema. Amém, irmãos? Amém. A diferença é a palavra. E nós queremos a palavra. Amém, irmão? Pois diz o profeta, o que adianta as pessoas serem curadas, libertadas por um dom e no final ir para o inferno? Eu prefiro a cura da minha alma primeiro. Amém? Amém. Prefiro a cura da minha alma. Então é assim. Então, por isso que precisa abrir o entendimento. Porque se Deus não tivesse abrido o meu entendimento, com tudo que eu vi na Deus de amor, eu vi 5 ressurreições. 5. Com esses olhos aqui, ó, na Deus de amor. Naquela época, quando o povo era sério. Naquela época, quando eles eram sérios. Hoje não, virou bagunça. Mas naquela época, que eles eram sérios. O Espírito Santo mesmo, eu vi. E tantos sinais e maravilhas. Se o Espírito Santo não abre o entendimento, não, de jeito nenhum. Deus está aqui. Se o Espírito Santo não abre o entendimento. Estão entendendo, irmão? É dessa maneira. Então, eu tenho um rapaz lá de Mogi das Cruzes foi curado, como é que é o nome dele? Valdir lá na época, minha época, né, meu amigo, sem língua, foi curado sem língua, fala sem língua. As pessoas fazem fila grande assim para ver ele. Cada um fica na fila e lá abre a boca, todo mundo. Sem língua, como é que fala normalmente sem língua? Valdir. Eu vi todos esses milagres, vi muitos. Mas se Deus não abre o entendimento, eu digo, não, Deus é aqui, jamais. Mas não está. Aí, para Deus tirar, tem que abrir o entendimento. Amém, irmão? Para tirar, tem que abrir o entendimento. Olha só, irmão, Nicodemos, meu Deus, viu tanta coisa e diz, olha, foi escondidinho à noite e tal. Senhor, nós sabemos que tu és vindo de Deus mesmo, porque as obras, os milagres que o Senhor faz, só pode ser Deus com ele. Mas não abria mão. Não abria mão por causa do quê? Por causa da velha crença. Muitos anos na lei, muitos anos lá dentro, muitos anos, nasceu lá. Tradição pegou eles. O que mata as pessoas é isso, é tradição. Sabe? A tradição. Aqui eu nasci, aqui eu morri, vou morrer. Meu pai é daqui, eu também vou ser. Não, se não for Deus, irmão, vocês estão entendendo, irmão? Se não for Deus, não adianta nada. Diz o profeta.
fui dar auditoria com o rosto lá no Popular. Aí ele falou assim, eu sou da Católica, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Diz o profeta, a mesma água, diz o profeta, terminar, a mesma água que fez a arca flutuar, foi a mesma água que afogou todos os incrédulos. A mesma palavra que nós pregamos para salvar, é a mesma palavra que irá condenar também. Vamos ficar de pé. Amém?